5 exercícios sobre espelhos esféricos para trabalhar com a equação de Gauss, ou dos pontos conjugados, e com a equação do aumento linear transversal. E ainda, para embasar a resolução dos exercícios, farei uma breve revisão sobre espelhos esféricos e formação de imagens utilizando raios notáveis. Confere aí! Olá, eu sou o Kleber e a fim de dar embasamento teórico à resolução dos exercícios, eu vou fazer uma breve revisão sobre espelhos esféricos, formação de imagens utilizando raios notáveis e também da aplicação das convenções na equação de Gauss, ou dos pontos conjugados, e na equação do aumento linear transversal. Agora, se você já sabe tudo isso, passe esse vídeo para frente e vá direto para a resolução dos exercícios. Existem basicamente dois tipos de espelhos esféricos. Um deles é o espelho convexo, que é aquele que reflete luz pela parte de fora dele. Costumeiramente encontramos ele em esquinas de ruas, ou mesmo em esquinas de garagens. E o outro tipo de espelho é o espelho côncavo, que é aquele que reflete luz por dentro dele. Normalmente esse espelho é aquele utilizado para fazer maquiagens ou para se barbear, que é aquele que dá a sensação de que a imagem aumenta um pouco de tamanho. Bom, vamos começar a definir alguns pontos importantes dos espelhos esféricos. Então, seja um espelho esférico qualquer, seja ele côncavo ou convexo, ele tem um centro de curvatura, ele tem também um raio de curvatura, que é a distância do centro de onde originou-se esse espelho esférico a partir de uma esfera, que tem um certo raio de curvatura. Esse espelho esférico também tem um ponto focal, que é exatamente a metade da distância do raio de curvatura, ou seja, fica bem no meio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, que é um ponto imaginário que está localizado bem no meio do espelho esférico. Entre os pontos chamados de vértice, ponto focal e centro de curvatura, passa uma linha imaginária que costumamos chamá-la de eixo principal do espelho esférico. Se nesse espelho esférico incidir um monte de feixes de luz paralelo pela parte de dentro dele, ou seja, estamos tratando agora esse espelho esférico como um espelho côncavo, todo feixe paralelo que incidir nesse espelho pela parte de dentro vai refletir em direção a um ponto chamado foco, o ponto focal do espelho esférico. E obviamente, a partir do momento que esses feixes se encontram nesse ponto focal, eles vão se cruzar e a partir dele depois vão divergir. Uma vez que esses feixes de luz, representados pela cor laranja e que refletiram no espelho esférico côncavo, se encontram nesse ponto focal, passam por esse ponto focal, dizemos então que esse ponto focal é chamado de foco real. Bom, se pegarmos feixes de luz então paralelos, refletindo pela parte de fora do espelho, ou seja, agora tratando esse espelho como um espelho convexo, dá para perceber que os feixes de luz que refletem nesse espelho, agora eles divergem, se espalham, como se tivessem vindo do mesmo ponto focal. Só que observe, agora os feixes de luz eles não saem do ponto focal, apenas parece que vieram daquela direção, todos os feixes refletidos. Devido a esse fato, dizemos que num espelho convexo temos um foco chamado de foco virtual. Bom, vamos agora estudar a formação de imagens em espelhos esféricos utilizando raios notáveis, ou também conhecido como raios principais. Para isso, nós vamos utilizar um objeto qualquer que tenha um determinado tamanho. Eu vou lembrá-los rapidamente o que nos permite enxergar os objetos para contextualizar as imagens formadas por um espelho esférico. Então, o que nos permite enxergar um objeto é que quando esse objeto é iluminado por alguma fonte de luz, ele reflete luz para tudo que é lado. Como assim reflete luz para tudo que é lado e de todos os pontos dele? Ora, se você tiver uma pessoa aí do seu lado na sua casa assistindo esse vídeo, obviamente ela também vai estar enxergando o seu objeto, ou seja, está vindo o feixe de luz desse objeto, da ponta desse objeto, por exemplo, tanto para o seu olho quanto para a pessoa que está ao seu lado. Se você se movimentar, ainda assim vai ter feixe de luz atingindo o seu olho, ou seja, é uma evidência de que esse objeto reflete luz para tudo que é lado e de todos os pontinhos dele. Bom, então o que eu vou fazer agora é analisar alguns feixes de luz que saem da ponta dessa seta e vão refletir no espelho e vamos verificar o que acontece com esses feixes de luz.
Obviamente eu não vou analisar todos os feixes de luz sair da ponta dessa seta que saem para tudo que é lado. Não, eu vou analisar apenas os raios notáveis, os raios principais, que são apenas 4. Vamos ver como funcionam esses raios notáveis. Então vamos lá, vou pegar a pontinha da seta, ver um feixe de luz que sai dela e vai bater no espelho. Eu vou pegar primeiro um feixe que sai paralelo ao eixo principal e quando ele bate no espelho, ele sempre vai refletir em direção ao ponto focal desse espelho. Se pegarmos um feixe de luz agora que sai em direção ao vértice do espelho, incidindo com um certo ângulo de incidência em relação ao eixo principal do espelho, ele vai refletir formando exatamente o mesmo ângulo. Se pegarmos agora um outro feixe de luz que tem a direção do foco, quando refletir no espelho, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Se pegássemos agora um feixe de luz que vai em direção ao centro de curvatura, está me faltando espelho aqui, mas ele bateria no espelho e refletiria sobre ele mesmo, passando novamente pelo centro de curvatura. Então observe o seguinte, todos esses raios que saíram do objeto, quando refletiram no espelho, se encontraram nesse ponto aqui. E é nesse ponto exatamente que vai estar aparecendo a formação da imagem da pontinha dessa seta. Obviamente, se fizéssemos essa análise com essa pontinha da seta, a imagem dela iria aparecer nessa posição. Com a outra pontinha da seta, nessa posição. Com o meio do objeto, ia aparecer nessa posição. Ou seja, a gente não vai ficar representando aqui uma infinidade de raios notáveis saindo de todo o objeto, mas simplesmente vamos pegar a pontinha do objeto, utilizaremos apenas 2 raios notáveis, que é o suficiente para identificarmos onde eles se cruzam e, portanto, traçarmos aqui a posição da imagem formada. Nesse caso, dá para perceber que a nossa imagem formada ela é menor do que o tamanho do objeto, que ela é invertida, tá? De cabeça para baixo em relação à orientação do objeto. Dizemos também que ela é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque no ponto de formação da imagem, os feixes refletidos se cruzam e, portanto, se botarmos aqui nessa posição um anteparo, como uma folha de papel ou uma tela de projeção, poderemos ver sim a imagem do objeto projetada nesse anteparo, ou seja, imagem real conseguimos projetar. Sempre que tivermos imagens formadas pelo cruzamento dos raios refletidos, dizemos que essa imagem ela é real e ela sempre vai ser invertida em relação ao tamanho do objeto. Bom, vamos lá, vou colocar agora esse objeto um pouco mais próximo do espelho esférico e vamos verificar o que acontece com a imagem. Bom, vamos lá pegar um feixe que sai paralelo ao eixo principal do espelho, reflete passando pelo foco. Se pegarmos um feixe que tem a direção do foco, reflete paralelo ao eixo principal. Então, nessa posição onde os feixes refletidos se encontram, se cruzam, temos aqui a formação da imagem do objeto e, nesse caso, podemos perceber que ela é uma imagem invertida, assim como na situação anterior, que ela é maior do que o tamanho do objeto e continua sendo uma imagem real porque os feixes refletidos se cruzaram. E nessa posição, novamente, se colocarmos um anteparo, poderemos ver a imagem projetada nesse anteparo. Então olha só que legal, quando o objeto estava além do centro de curvatura, a imagem formada ficou entre o centro de curvatura e o ponto focal, e ela era real, menor e invertida. E agora, quando passamos do centro de curvatura com o nosso objeto, deixamos o objeto entre o centro e o foco, a imagem formada ficou depois do centro de curvatura. Porém, ela continua invertida, só que maior do que o tamanho do objeto. Ou seja, quando estamos com o objeto longe do espelho, a imagem formada vai ficar entre o centro de curvatura e o foco e vai ser menor e invertida e real. Se botarmos o objeto próximo do espelho, entre o centro e o foco, a imagem formada vai estar depois do centro de curvatura e vai ser invertida, real e maior. Ou seja, quando vamos aproximando o objeto do espelho, a imagem vai se afastando e ficando cada vez maior. Bom, tem uma outra posição que eu não representei aqui, mas se colocássemos o objeto exatamente em cima do centro de curvatura,
a imagem formada ia também ser exatamente em cima do centro de curvatura, ia ser também invertida, real, porém com o mesmo tamanho do objeto. Então a única posição em que o tamanho do objeto e o tamanho da imagem vão ser iguais é quando colocarmos o objeto sobre o centro de curvatura, quando ele estiver em frente a um espelho côncavo. Bom, vamos aproximar um pouquinho mais esse objeto e vamos colocar ele agora entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Vamos lá, um feixe paralelo, quando reflete no espelho, vai em direção ao foco. Um feixe que tem a direção do vértice incide com um certo ângulo de incidência e reflete com o mesmo ângulo de incidência. Olha que interessante, os feixes refletidos nunca se cruzam, então não vão formar imagem real. Porém, se analisarmos o prolongamento desses feixes refletidos, parece que eles saíram aqui de trás do espelho. Portanto, aqui está a nossa imagem. Ela é uma imagem que ela é maior do que o tamanho do objeto, ela é direita, e nesse caso chamamos ela como sendo uma imagem virtual. Por que virtual? Porque de fato os feixes de luz não estão saindo dessa posição onde observamos que existe uma imagem. Por fim, vamos agora colocar o objeto do outro lado do espelho esférico, ou seja, agora estaremos analisando um espelho convexo, uma vez que os feixes de luz que esses objetos refletem e vão em direção ao espelho vão ser refletidos pela parte de fora desse espelho. Então vamos lá, um feixe que sai paralelo ao eixo principal do espelho, reflete como se tivesse vindo do foco. E um feixe que tem a direção do foco lá do outro lado do espelho, reflete paralelo ao eixo principal do espelho. Então, de novo, notem que os feixes refletidos, representados aqui pela cor laranja, nunca se cruzam. Portanto, não há formação de imagem real em espelhos convexos. O que a gente vai fazer agora? Analisar o prolongamento dos feixes refletidos. Então, o primeiro feixe, o prolongamento já está representado. O segundo feixe, vou representar o prolongamento, está aqui. Então, observe que na posição onde o prolongamento dos feixes se encontram ou se cruzam, está a posição da imagem formada pelo espelho esférico. Nesse caso, a imagem formada ela é menor do que o tamanho do objeto, ela é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos feixes refletidos, e ela é direita, não está invertida em relação à orientação do objeto. Tá? Então está aqui, imagem virtual, direita e menor. Sempre vai ser essa condição para espelhos convexos. Espelho convexo só forma imagem virtual direita e menor. Você pode testar aí, aproximar o objeto um pouco mais do espelho, afastar o objeto um pouco mais do espelho, você vai verificar que a imagem vai sempre ser virtual direita e menor. Portanto, espelho esférico convexo só forma um tipo de imagem, imagem virtual, direita e menor, enquanto espelhos côncavos podem formar imagens reais e também imagens virtuais. Agora vamos descrever as variáveis que aparecem tanto na equação de Gauss ou dos pontos conjugados e também na equação do aumento linear transversal. A variável I é simplesmente o tamanho da imagem, que você pode medir com uma trena, e a variável O é o tamanho do objeto, que você também pode medir utilizando uma trena. Já a variável F é a distância focal do espelho esférico, que para o caso de um espelho côncavo, por exemplo, é fácil de medir. Você pode apontar o teu espelho côncavo para o Sol e você vai verificar que os feixes solares que vão atingir o espelho, eles vão todos se refletir para o único ponto, que é o foco, e que se você botar, por exemplo, ali um papel nessa posição do foco, ou mesmo um fósforo, esse papel vai queimar ou o fósforo vai acender. Aí basta medir essa distância da posição focal, onde os feixes de luz se encontraram, até o vértice, que vai ser a variável F da equação de Gauss, a distância focal. Já a variável P é a distância horizontal do objeto até o vértice do espelho esférico. E a variável P' é a distância horizontal da imagem até o vértice do espelho esférico. Bom, temos que tomar um certo cuidado com convenções ao utilizar essas equações. Então vamos analisar essas convenções. A primeira delas, a distância do objeto até o espelho,
é sempre um valor positivo, sempre um valor maior do que zero. Ou seja, se você for entrar com o valor de P na equação de Gauss, necessariamente vai entrar com um valor positivo. Ou se tiver que determinar a variável P, necessariamente você tem que determinar um valor positivo para ela. P' vai ser um número positivo ou maior que zero sempre que você tiver uma imagem real. Isso quer dizer que você vai entrar na equação de Gauss com o valor de P' como sendo um número positivo se você souber que a sua imagem é real. Ou você vai ter que determinar um valor de P' positivo se você também souber que a sua imagem ela é real. Lembrando que imagem real é sempre formada apenas por espelho côncavo. E P' vai ser um número negativo, menor do que zero, se você souber que a sua imagem ela é virtual. Lembrando que imagem virtual pode ser formada por espelho côncavo e no caso de espelho convexo a imagem é sempre virtual. Ou seja, na equação de Gauss você tem que entrar com um valor negativo para P' quando souber que a sua imagem é virtual. Ou necessariamente você vai encontrar um valor de P' negativo se você souber que a sua imagem é virtual. Já a variável da distância focal vai ser sempre um número positivo quando você estiver tratando de um espelho côncavo que tem o foco real. Ou seja, na equação de Gauss você vai ter que entrar com um valor positivo ou vai encontrar um valor positivo para a variável f se você souber que o seu espelho é côncavo. E o valor do f vai ser negativo se você estiver trabalhando com espelho convexo. Ou seja, você vai necessariamente entrar com um valor negativo para a distância focal quando o seu espelho for convexo, ou vai ter que determinar um valor negativo para a distância focal se você souber que o seu espelho é convexo. Feito toda essa revisão, agora sim vamos começar a resolver os 5 exercícios sobre espelhos esféricos. Exercício número 1. Um objeto está a 60 cm de um espelho côncavo que possui distância focal de 20 cm. Determine. Item A. A que distância do espelho a imagem será formada? Item B. O aumento linear. Item C. Faça uma representação esquemática da situação. E item D. As características da imagem formada. Vamos começar analisando o enunciado e tirar as informações principais que estão explicitadas. Por exemplo, a primeira informação é o valor de 60 centímetros, que o objeto está a 60 centímetros de um espelho côncavo e que possui distância focal de 20 centímetros. Então ele está dando para a gente a distância que o objeto está do espelho, a variável P da equação de Gauss, está dando para a gente também a variável f, que é a distância focal, como sendo de 20 centímetros. Eu vou começar a resolver com vocês o item C, fazer uma representação esquemática da situação. Então vamos lá, representação esquemática da situação, está aqui o nosso espelho, o vértice, o centro de curvatura e o foco bem no meio entre o centro e o vértice do espelho esférico. Como o problema diz que o espelho é côncavo, o objeto está nesse lado do espelho. Vamos lá, a distância focal é de 20 centímetros, portanto o centro de curvatura tem o dobro da distância focal, portanto 40 centímetros. O objeto então está mais ou menos por aqui, a 60 centímetros de distância do espelho esférico côncavo. Vamos lá, continuar a fazer a representação esquemática. Então, um feixe paralelo reflete no espelho, passando pelo foco, e um feixe em direção ao foco reflete paralelo ao eixo principal do espelho. Onde os feixes refletidos se cruzam, está a formação da imagem do nosso objeto. E aqui dá para perceber, então, que a imagem ela tem um tamanho menor que o tamanho do objeto, ela é invertida em relação à orientação do objeto, e ela é uma imagem real, uma vez que os feixes refletidos se cruzam no ponto de formação da imagem. Com isso, a gente já conseguiu então responder o item D, as características da imagem formada. É real, invertida e menor. Esse resultado já era esperado, como visto na revisão teórica no início desse vídeo. Sempre que o objeto está além do centro de curvatura, a imagem formada vai sempre estar entre o centro de curvatura e o foco do espelho, e a imagem vai ser sempre real, invertida e menor. Vamos agora fazer o item A. A que distância do espelho a imagem será formada?
Para isso a gente vai partir da equação de Gauss, uma vez que nós já temos a variável P e a variável F e está faltando somente determinarmos a variável P'. Vamos substituir os valores. Então está aqui, a distância focal é 20 e o P é 60. Precisamos agora isolar a variável P'. Então primeiro eu vou jogar o 1 sobre 60 lá para o outro lado da equação, ele vai para lá negativo. Agora podemos observar que os denominadores dessas duas frações são diferentes. Portanto, precisamos determinar o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores. Vamos lá, coloco o 20 e o 60 de lado, a gente pode dividir eles por 2. Vamos ficar então 20 dividido por 2 é 10, esse 60 dividido por 2 é 30. Dá para dividir por 2 de novo. 10 dividido por 2 é 5, 30 dividido por 2 é 15. Agora a gente pode dividir o 15 por 3, então o 5 se mantém. E a gente vai ficar 15 dividido por 3, que é 5. E esses dois 5 agora a gente pode dividir pelo próprio 5, restando apenas 1. Então agora basta multiplicarmos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar para a gente 60. Portanto, 60 é o mínimo múltiplo comum entre 20 e 60. Então o que eu vou fazer agora é substituir esses denominadores tudo por 60. E a gente vai ficar então com 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes 1 dá o 3, que está aparecendo aqui na equação. 60 dividido por 60 é 1, vezes 1, 1, que está aparecendo aqui na equação. Então ficamos com 3 menos 1 sobre 60 igual a 1 sobre P'. Ou melhor, 2 sobre 60 igual a 1 sobre P'. Dá para simplificarmos esse termo dividindo no numerador por 2 e no denominador por 2. Ficaremos então com 1 sobre 30 igual a 1 sobre P'. Portanto, P' é simplesmente igual a 30 centímetros. Essa é a distância que a imagem formada está do espelho esférico. Vamos agora fazer o item B, que é o último item desse exercício, o aumento linear. Vamos partir da equação de aumento. Então a equação do aumento é igual ao tamanho da imagem dividido pelo objeto, que é igual a menos P' sobre P. Tamanho da imagem do objeto, o exercício não deu, porém já temos o valor de P' e temos o valor de P. Então podemos aplicar essa fração, menos P' sobre P, para determinarmos o aumento. Vamos lá. Então o aumento vai ser simplesmente o menos, que já veio da equação, o P', que acabamos de determinar, que é 30, e o P, que já veio lá do enunciado, que é 60 centímetros. 30 dividido por 60 é meio, porém a nossa resposta é negativa. Então o aumento linear é igual a menos meio. Vamos interpretar esse resultado. O que quer dizer menos meio? O meio está informando para a gente que o tamanho da imagem é metade do tamanho do objeto. E o sinal negativo no resultado do aumento implica que a nossa imagem ela é real e invertida, que é exatamente o que a gente encontrou no item D e o que a gente conseguiu também confirmar através da representação esquemática no item C. Exercício número 2. Um certo espelho de distância focal igual a 30 centímetros forma uma imagem maior e direita, a 10 centímetros do espelho. Determine a distância que o objeto está do espelho, o aumento linear, se a imagem é real ou virtual e faça uma representação esquemática da situação. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. E caso tenha alguma dúvida que venha surgir ao longo desse vídeo, deixe aí nos comentários. Ou também se tiver sugestões de novos vídeos, de novos exercícios que eu possa vir a fazer, peça aí nos comentários. Agora vamos ao exercício. Destrinchando o enunciado, temos a informação da distância focal, que é de 30 centímetros, que a imagem ela é maior e direita e que ela está a 10 centímetros do espelho. Portanto, simplesmente sabendo que a imagem ela é direita, já conseguimos responder o item C. Necessariamente, quando temos uma imagem formada sendo direita, que ela não está invertida, necessariamente a imagem formada ela é virtual, não importando se o espelho é côncavo ou convexo. Se a imagem é direita,
ela é virtual. Outra informação que tem no enunciado é que a distância focal é de 30 centímetros. E notem que eu já anotei o valor para f como sendo positivo, ou seja, estaria já se tratando de um espelho côncavo de acordo com as convenções. Mas como que eu sei que então o valor do f necessariamente é positivo e é um espelho côncavo? Ora, de acordo com a revisão que acabamos de fazer no início do vídeo, sempre que temos uma imagem formada maior e direita, é somente espelho côncavo que forma esse tipo de imagem, maior e direita. Portanto, o foco é de um espelho côncavo e por isso está anotado como sendo um valor positivo. Já a distância que a imagem está do espelho é o P' e nesse caso é um valor negativo, uma vez que a imagem é virtual. Vamos agora determinar o item A distância que o objeto está do espelho, ou seja, a variável P da equação de Gauss. Observem que já temos a variável f e P', vai faltar apenas então determinarmos a variável P. Vamos lá, substituir a distância focal e o P'. Então 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre menos 10. Lembrando que mais com menos vai ficar simplesmente menos. Precisamos agora isolar a variável P. Portanto, vamos jogar essa fração que é negativa para o outro lado e ela vai ficar positiva. Então 1 sobre 30 mais 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P. Observe que os denominadores, novamente, assim como no exercício anterior, eles são diferentes. Portanto, precisamos tirar o mínimo múltiplo comum entre o 30 e o 10. Vamos lá. Coloco o 30 e o 10 de lado, eles são divisíveis por 2. Então 30 dividido por 2 é 15, 10 por 2 é 5. E agora dá para dividir o 15 por 3. Então vai ficar 15 dividido por 3 é 5, e o outro 5 não era divisível por 3, então mantém ele. E agora esses dois 5 são divisíveis pelo próprio 5, restando para a gente somente 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação entre 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar para a gente o valor de 30. Então vamos substituir no lugar desses dois denominadores um único como sendo o 30. Fazendo 30 dividido por 30 é 1, vezes 1 dá o 1 que está aqui na equação. 30 dividido por 10 é 3, vezes 1, 3 vezes 1, 3, que é o que está aqui na equação. Ficamos então com 1 mais 3 sobre 30 igual a 1 sobre P, que dá para a gente 4 sobre 30 igual a 1 sobre P. Basta agora invertermos essa equação, afinal temos o inverso da variável P, que a gente vai ficar com P igual a 30 sobre 40, e dá para simplificar um pouquinho, dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2, ficando com P igual a 15 sobre 2. Se você fizer essa conta, você vai então encontrar que o valor de P, a distância que o objeto está do espelho, é igual a 7,5 centímetros. Vamos agora fazer o item B, determinar o aumento linear. Então o aumento linear é dado pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que é igual a menos P' sobre P. Então basta a gente substituir agora o valor da variável P' e o valor da variável P. P', de acordo com a informação que obtivemos do enunciado, vale exatamente menos 10. Então, quando substituirmos esse valor de menos 10 aqui no lugar de P', vamos ter menos 10 com o menos que já tem na equação, menos com menos fica mais 10. E o P é 7,5. Então, vamos ter 10 dividido por 7,5, que dá um aumento igual a 1,33. Ou seja, o tamanho da imagem é 1,33 vezes maior do que o tamanho do objeto. Vamos agora fazer o item D, uma representação esquemática da situação. Então temos lá o nosso espelho, que já sabemos que é um espelho côncavo, posição do vértice, do centro de curvatura e o foco a meio caminho entre o centro de curvatura e o vértice. A nossa distância focal é de 30 centímetros e o objeto está só a 7,5 centímetros do espelho, portanto ele está entre o foco e o vértice. Está mais ou menos por aqui. Bom, vamos lá, traçar os raios notáveis. Um feixe que sai paralelo reflete em direção ao foco, e um feixe que tem a direção do vértice reflete com o mesmo ângulo. Note que os raios refletidos não se encontram, portanto não formam imagem real. Vamos analisar onde o prolongamento dos feixes refletidos se encontram. Ele se encontra exatamente atrás do espelho, então está lá. A nossa imagem ela é virtual, maior do que o tamanho do objeto, e ela é direita.
Exercício número 3. Um objeto a 20 centímetros de um espelho convexo forma uma imagem a 10 centímetros do espelho. Determine a distância focal do espelho, o aumento linear, as características da imagem formada e faça uma representação esquemática da situação. Então vamos lá, o exercício deu para a gente que o objeto está a 20 centímetros do espelho convexo e que a imagem formada está a 10 centímetros do espelho. Então já conseguimos responder de cara o item C. Uma vez que trata-se de um espelho convexo só forma imagem virtual menor em direita. Essa é a única possibilidade de características de imagem formada para um espelho convexo. Bom, outra informação que foi dada é que a distância do objeto é de 20 centímetros e a distância da imagem é de 10 centímetros, porém, um valor negativo, uma vez que é um espelho convexo e ele forma imagem virtual. Imagem virtual, o P' é sempre negativo. Bom, vamos lá, fazer o item A, determinar a distância focal. Vamos partir da equação de Gauss, porque já temos P e P', falta só achar a variável F. Então, substituindo a variável P e a variável P', ficamos com 1 sobre P igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre menos 10. Mais com menos fica menos novamente. Basta agora determinarmos o mínimo múltiplo comum, mas dessa vez eu não vou fazer por esse método. Vou apresentar uma outra maneira para vocês para achar um múltiplo comum. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa fração e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dela por 2, porque daí assim teremos os dois denominadores como sendo o valor de 20, e aí poderemos simplesmente somar os numeradores. Então, fazendo isso, ficaremos com 1 sobre f igual a 1 sobre 20 menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 10, 20. Então, agora temos os mesmos denominadores, como sendo 20. Basta somarmos os numeradores. Então, vamos ficar da seguinte maneira. 1 sobre f igual 1 menos 2 menos 1 sobre 20. Basta invertermos esse resultado e chegamos que a distância focal desse espelho convexo é igual a menos 20 centímetros. E de fato encontramos um resultado negativo, como tem que ser de acordo com as convenções. Se o espelho é convexo, a distância focal encontrada tem que ser necessariamente um valor negativo. Vamos para o item B, determinar o aumento linear. O aumento é simplesmente menos P' sobre P. E P e P' já foram dados no enunciado. E note que na equação a gente já tem um sinal negativo e o P' também é negativo. Então, menos 10 com menos da equação fica positivo. E o P é 20. Então vai ficar 10 sobre 20. De tal maneira que chegamos que o aumento é de meio. Esse resultado está falando para nós que o tamanho da imagem é exatamente a metade do tamanho do objeto. E mais do que isso, esse aumento tem um resultado como sendo um valor positivo. E sempre que o aumento der um valor positivo, a imagem necessariamente ela é virtual e direita, que é o que conseguimos identificar já na resposta do item C. Vamos agora fazer a representação esquemática da situação. Então agora a gente tem de novo um espelho esférico, o vértice, o centro de curvatura, o foco a meio caminho entre o centro e o vértice. Só que agora o objeto está do lado de fora do espelho, porque temos um espelho convexo. Então vamos lá, traçar um feixe paralelo, reflete como se tivesse vindo do foco. E um feixe em direção ao foco, que está lá do outro lado do espelho, reflete no espelho paralelo ao eixo principal. Observe então que os feixes refletidos, representados pela cor em laranja, nunca se encontram. Porém, se analisarmos os prolongamentos desses feixes refletidos, podemos observar que eles se encontram do outro lado do espelho. Portanto, para nós, parecerá que a imagem está exatamente na posição onde o prolongamento dos feixes refletidos se encontram. E aqui dá para perceber que a nossa imagem, novamente, ela é virtual, porque identificamos-a a partir do prolongamento dos feixes refletidos, que ela é menor do que o tamanho do objeto e que ela é direita, ela não está invertida em relação à orientação do objeto. Exercício número 4. Um objeto de 30 centímetros de altura é posicionado a 50 centímetros de um espelho.
verifica-se que a imagem formada pelo espelho esférico é direita, menor e está a 10 centímetros do espelho. Determine o tipo de espelho, a distância focal, o aumento linear, o tamanho da imagem, as características da imagem formada e faça uma representação esquemática. Então vamos lá, a primeira informação que ele deu é que o objeto tem 30 centímetros de altura, ele está a 50 centímetros do espelho e que a imagem ela é direita e menor e está a 10 centímetros do espelho. Então bastante informação nesse enunciado. A primeira delas é o tamanho do objeto, que é de 30 centímetros. Ele está a 50 centímetros do espelho, é a variável P da equação de Gauss. Outro valor numérico que está sendo dado é a distância da imagem até o espelho, que é de 10 centímetros. E nota que eu já anotei o valor aqui negativo. Por quê? Porque a imagem é direita. Se a imagem é direita, necessariamente também estamos falando de uma imagem virtual. Portanto, o valor de P' é um número negativo. Agora vamos responder ao item A. O tipo de espelho necessariamente é um espelho convexo, porque somente espelho convexo forma imagem direita e menor. Já o item E, as características da imagem formada, já temos duas características no enunciado, que ela é direita e menor, mas sempre que a imagem é direita, ela é virtual. Portanto, temos aqui a resposta do item E. Vamos agora fazer o item B, a distância focal. Uma vez que já temos o P e o P', falta só determinarmos o F a partir da equação de Gauss. Vamos lá. Então, 1 sobre 50 mais 1 sobre menos 10, mais com menos fica menos. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento do exercício anterior. Ao invés de tirar o mínimo múltiplo comum, vou simplesmente multiplicar o numerador dessa fração por 5 e o denominador por 5. De tal maneira que vamos ter os dois denominadores como sendo 50. Ficaremos assim. 1 sobre f continua lá, 1 sobre 50 continua lá também, menos 5 vezes 1, 5, 5 vezes 10, 50. E agora os denominadores são iguais, basta somarmos os numeradores. Ficaremos da seguinte maneira, 1 sobre f igual menos 4 sobre 50. Dá para simplificar essa expressão dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2. Ficaremos com 1 sobre f igual menos 2 sobre 25. Basta agora invertermos essa equação. Teremos que a distância focal é menos 25 sobre 2 e menos 25 sobre 2 é igual a menos 12,5 centímetros. Essa é a distância focal desse espelho convexo. Nota que obtivemos um sinal negativo em total acordo com as convenções que vimos no início desse vídeo. Sempre que o espelho for convexo, a distância focal necessariamente é um valor negativo. Vamos agora fazer o item C, determinar o aumento linear. É simplesmente menos P' sobre P. Já temos essas duas variáveis, basta substituir. Então, no lugar de P', substituímos menos 10, menos com menos fica mais, e no lugar de P substituímos o 50, então vai ficar simplesmente 10 sobre 50. E 10 dividido por 50 é igual a 0,2, ou seja, a imagem é 0,2 vezes o tamanho do objeto. E esse valor do aumento é positivo, também concordando com as convenções. Sempre que temos uma imagem virtual e direita, o aumento necessariamente é um valor positivo. Para determinarmos o tamanho do objeto, vamos usar novamente a equação do aumento, só que agora a primeira parcela, o I sobre O. O aumento a gente já tem do exercício anterior, vale 0,2, e o tamanho do objeto, o enunciado deu, 30 centímetros. Então vamos trabalhar com essa parte da equação. Então 0,2 igual a I sobre 50. É só passar o 50 multiplicando 0,2. Chegamos então ao resultado de que a imagem tem um tamanho igual a 10 centímetros. Item F. Faça uma representação esquemática da situação. Então está lá um espelho esférico, vértice, distância focal, o centro de curvatura. E como é um espelho convexo, o objeto está desse lado do espelho a 50 centímetros. Então está mais ou menos por aqui. Vamos lá, um feixe paralelo reflete no espelho como se estivesse vindo do foco. E um feixe em direção ao foco reflete no espelho
paralela ao eixo principal do espelho. Então os feixes refletidos nunca se encontram, então não formam imagem real. Vamos analisar então o prolongamento desses feixes refletidos, ou onde eles se encontram. Então tá lá, os prolongamentos dos feixes refletidos se encontram nessa posição. Então aqui a gente representa a nossa imagem e ela é virtual, menor e direita, conforme identificado no item E do exercício e também explicitado no próprio enunciado do exercício. Exercício número 5. Sabe-se que um certo tipo de espelho forma uma imagem real que é 3 vezes maior do que o tamanho do objeto. Sabe-se também que a distância focal do espelho é de 60 centímetros. Determine o tipo de espelho, a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem ao espelho, se a imagem é direita ou invertida, e faça uma representação esquemática da situação. Vamos lá, destrinchar esse enunciado. Então a imagem ela é real, é 3 vezes maior do que o tamanho do objeto, e a distância focal do espelho é de 60 centímetros. Então a gente já consegue responder de cara o item A. Somente espelho côncavo forma imagem real. Espelho convexo só forma imagem virtual. Tá? Então, necessariamente, o espelho que está sendo trabalhado nesse exercício é um espelho côncavo. Também já conseguimos responder o item D, uma vez que a imagem é real. Sempre que a imagem for real, a imagem vai ser invertida. Outra informação que tem no enunciado é que a imagem é 3 vezes maior do que o tamanho do objeto. Então, aumenta igual a 3. Opa! Menos 3, porque a imagem é real, está de cabeça para baixo, ela é invertida, portanto tem que ter esse sinal negativo no aumento. Outro valor que está explicitado no enunciado é a distância focal, que é de 60 centímetros, e necessariamente nesse caso é um valor positivo que temos que anotar, uma vez que é um espelho côncavo que estamos tratando, e de acordo com as convenções, se o espelho é côncavo, o foco é necessariamente um valor positivo. Vamos agora determinar a distância do objeto ao espelho, ou seja, a variável P. Para isso, vamos partir da equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Temos a variável F, queremos a variável P, mas não temos a variável P', então não dá para resolver só com essa equação. Então vamos precisar do apoio da equação do aumento, que é igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que é menos P' sobre P. E a gente, a partir dessa equação, vai conseguir achar uma relação entre P e P' para substituir na equação de Gauss. Vamos fazer isso com calma, bem passo a passo. Então vamos lá. O aumento é igual a menos 3, que é igual a menos P' sobre P. Menos com menos nos dois lados, então vai ficar tudo positivo. É só multiplicar os dois lados tudo por menos 1. E a gente vai ficar então que 3 vezes P é igual a P'. Portanto, podemos agora substituir no lugar de P' aqui na equação de Gauss pelo valor de 3P. Vamos fazer isso. Então, 1 sobre 60, que é o foco, a distância focal, igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é igual a 3P, como a gente acabou de verificar. Então, agora precisamos ter os mesmos denominadores nas duas frações. Para isso, eu vou pegar essa fração de 1 sobre P, multiplicar o numerador e o denominador por 3. E a gente vai ficar da seguinte maneira. 1 sobre 60 igual a 3 sobre 3P mais 1 sobre 3P. Isso vai dar para a gente 1 sobre 60 igual a 4 sobre 3P. Precisamos agora isolar a variável P e para isso eu vou passar ela multiplicando o 1 e o 60 eu vou passar multiplicando o 4. Ficaremos da seguinte maneira. P igual a 4 vezes 60 dividido por 3. Fazendo essa conta aqui, você vai chegar ao resultado de que a distância do objeto até o espelho é igual a 80 centímetros. Para determinarmos então o item C, a distância da imagem ao espelho, basta pegarmos a situação que 3P é igual a P'. Portanto, no lugar do P, substituímos o valor de 80. E 3 vezes 80 é igual a 240 centímetros. Essa é a distância da imagem formada até o espelho. Por fim, para finalizar todos esses nossos exercícios, esse último item. Faça uma representação esquemática da situação. Então está aqui o nosso espelho, o vértice, o foco e o centro de curvatura.
o objeto está a 80 centímetros do espelho, ou seja, um pouco além da distância focal, que é de 60 centímetros. Vamos agora traçar os raios notáveis. Eu vou escolher um paralelo, reflete no espelho em direção ao foco, e um que vai em direção ao foco reflete no espelho paralelo ao eixo principal. Onde os feixes refletidos se cruzam é onde a gente vai representar a imagem formada por esse espelho. E dá para perceber então que essa imagem ela é invertida, maior do que o tamanho do objeto, e ela é uma imagem real, uma vez que os feixes refletidos se cruzam no ponto de formação da imagem. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber novos conteúdos sempre que eu vier a produzi-los. Deixe nos comentários sugestões de novos exercícios que eu possa vir a produzir para vocês ou dúvidas relacionadas aos exercícios que acabamos de resolver. Valeu!